Glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Inspiração mesmo. Estamos no mês da família. Tradicionalmente, mês de maio, nós dedicamos a repensarmos, a revisitarmos alguns textos e mudarmos às vezes as nossas posturas ou reavaliarmos as nossas posturas no ambiente familiar. E no dia de hoje eu gostaria de conversar com a igreja sobre o pilar da família, um dos pilares da família, que é a paternidade. Infelizmente, quando nós pensamos a respeito de ausências na família, talvez a primeira figura que percebamos essa ausência seja a figura masculina, o papel paterno. Às vezes, ele estando fisicamente dentro de casa, e outras vezes, porque, infelizmente, há uma forte tendência estatística que diz que os homens morrem mais cedo. Alguns dizem que é por conta do trabalho, outros falam que é por conta do instinto protetor. Na prática, o homem se arrisca muito mais de maneira desnecessária. As mulheres tendem a ser um pouco mais prudentes do que os homens, né? Mas, de fato, é comum percebermos no ambiente familiar algumas ausências. E vivemos num tempo, na verdade não é de hoje, de inversões de papéis e de ausências de papéis no ambiente familiar. E um papel que, de fato, desestrutura uma família é uma ausência paterna. E se temos nas Sagradas Escrituras uma revelação a respeito da figura de Deus em Cristo Jesus, é que Deus é Pai. E talvez esse seja o conceito no Novo Testamento mais forte a respeito da figura de Deus. Todo um povo que se relacionava com um Deus tão distante, com tanto medo e temor, agora encontra no relacionamento de Cristo Jesus com Deus o Pai uma proximidade, uma intimidade tão grande, onde Cristo Jesus nos convida a clamarmos Abba Pai, a clamarmos como uma criança que está aprendendo a balbuciar a palavra Pai pela primeira vez. A figura de Deus como um Pai nas Sagradas Escrituras deve nos inspirar para o nosso cenário familiar. Desde a minha adolescência, eu vivi um cenário de amor e muitas vezes de revolta e ódio com a minha figura paterna. O meu pai, por diversas vezes, esteve em casa e depois fora de casa. Infelizmente, como muitas famílias, aqui eu precisei conviver com a separação e, graças a Deus, com as reconciliações dos meus pais. E diante desse cenário, é natural você ter momentos em que você sente essa ausência e tenta ocupar esse lugar, querendo ou não querendo. E o que eu aprendo por experiência própria, e depois, não necessariamente uma experiência, mas estudando, é que nenhum papel na família pode ser substituído. Nenhuma lacuna que exista dentro do teu cenário familiar pode ser suprido por outra pessoa. Tem algumas mães que se orgulham de bater no peito e dizer: eu sou mãe e pai, eu entendo o teu esforço, eu entendo a tua dedicação, mas o papel de pai não é teu, não é teu. E diante dessa lacuna, talvez você me pergunte: tá bom, pastor, e agora eu faço como? Nós temos um Deus que é pai. E esse Deus que é Pai supre cada lacuna no ambiente familiar. Não existe nenhum papel na família que Deus não possa suprir plenamente. Plenamente. E essa era uma tolice que eu vivenciava na infância. Minha mãe, que hoje está aqui conosco, e às vezes o meu pai também falava isso, falava: você tá invertendo os papéis, você acha que você é meu pai? Quantas vezes eu não vi minha mãe chegar e falar: você acha que você é meu pai? E a imaturidade juvenil faz com que você
acredite que ocupar esse lugar é ser maduro. Com que você tentar ser o homenzinho da casa, é o seu lugar. Mas eu queria hoje, nessa noite, meditar na palavra do Senhor, para que todos nós pudéssemos encontrar qual é o nosso lugar no ambiente familiar, e acima de tudo, acolhermos a paternidade divina na nossa vida. Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas se dirigirem a Deus como Pai. Eu já escutei de algumas pessoas que até mesmo orar falando que Deus é Pai é doloroso, porque viveu maus tratos, porque passou por abusos, porque se sentiu rejeitado, desprezado. É bem verdade que os papéis no ambiente familiar nem sempre são bem exercidos. E às vezes algumas pessoas pensam, era melhor que eu não tivesse tido. Mas o fato é que em Deus, nós encontramos a figura de Pai perfeito. Para que a gente comece a entender todo esse cenário, eu queria te convidar a abrir tua Bíblia em Miqueias, no capítulo 7, no versículo 6. E Miqueias apresenta um cenário tão antigo, mas tão atual. Um ambiente extremamente conflituoso na família, onde há desrespeito, desonra, desobediência, desprezo. E eu queria, junto com você, ler esse texto, e a partir desse texto, começarmos então a refletir na temática de hoje. Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Miqueias, capítulo 7, versículo 6. A palavra do Senhor nos diz assim: pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Em outras versões vai aparecer a expressão, são os de sua própria casa. Gente, quantas vezes nós tentamos fugir do ambiente familiar? Não sei se você já passou por isso, mas é muito comum, às vezes, nós tratarmos melhor as pessoas que estão fora do ambiente doméstico, do que aquelas pessoas que estão conosco ali dentro. Às vezes, as pessoas preferem passar mais tempo no trabalho, do que dentro de casa com a família, ou querem passar mais tempo com os amigos fora de casa, do que a família. São pais que reclamam que os filhos não param em casa, são mulheres que reclamam que o esposo também não quer ficar em casa. A sensação que a gente tem é que ninguém quer ficar em casa, está todo mundo querendo fugir para algum lugar. E esse cenário é um cenário tão antigo, tão antigo. Nós somos seres relacionais, nós precisamos uns dos outros, ninguém consegue se desenvolver sozinho, ninguém consegue crescer, amadurecer sozinho, nós precisamos uns dos outros. Mas o processo de crescimento, o processo relacional no ambiente familiar, é por natureza um processo que vai requerer de mim e de você conflitos. A palavra do Senhor fala que como ferro afia o ferro, assim é o homem ao seu amigo. Não é isso que diz em Provérbio? O processo de educação, o processo pedagógico de pai e filho, tem repreensão, tem castigo, tem penalidade, não é as mil maravilhas. É um processo doloroso. E muitas vezes essas marcas vão surgindo no ambiente familiar e dando vazão a sentimentos, instintos tão ruins, que fazem com que o ambiente da casa se torne um ambiente de conflito, de guerra, de briga, e os sentimentos vão sendo sufocados, abafados por todo esse cenário. O texto de Miqueias nos apresenta um quadro que é muito fiel aos dias de hoje. Será que ninguém aqui já vivenciou movimentos como esse em sua própria família? Ou será que é só na família do vizinho que nós encontramos filhos que desprezam seus pais, ou filhas que se rebelam contra suas mães? Será que nora contra a sogra era só naquele tempo? Hoje a gente não tem isso. Será? Não sei. Sabe, ser família é extremamente desafiador. Permanecer sendo família é mais desafiador ainda.
E vivendo essa era de relacionamentos líquidos, de amores líquidos, de poesias que dizem que o amor é eterno enquanto dure, e frases de efeito do tipo, você tem o direito de ser feliz. Eu acho muito bonito quando alguém me procura e fala, pastor, eu vou separar porque eu tenho o direito de ser feliz. Chico, Deus te abençoe. Não faz nenhum sentido, gente. Nenhum sentido. A família, por mais imperfeita que seja, ela continua sendo um símbolo, uma metáfora perfeita daquilo que Deus quer fazer conosco. Nós somos filhos por adoção do Senhor, não é à toa que o chamamos de Pai, não é à toa que Ele mandou o Seu Filho na cruz do Calvário. A família representa tudo aquilo que eu e você precisamos ser e queremos ter. É dentro do ambiente familiar que nós nos sentimos de fato pertencentes, que nós nos sentimos confortáveis, protegidos, seguros. E eu sei que há todo um processo, alguns dizem que maligno, para que a família seja desestruturada, seja disfuncional, para que essas desgraças que nós lemos alcance o ambiente familiar. Mas da mesma forma que pode sim haver uma orquestração maligna para tudo isso, eu creio num Deus, que é o Deus da família, num Deus que estabelece a sua graça por meio da relação familiar, num Deus que partilha os seus atributos com os papéis da família, um Deus que se revela como um pai, um Deus que se revela como mãe, um Deus que se revela como um filho. Eu creio nesse Deus, e todas as ausências, todas as falências nossas, não mancham o caráter de Deus, só nos prova que Deus é aquele que é o perfeito realmente. Sabe, quando a gente tem um pai que não cumpriu, ou não supriu todas as demandas emocionais, eu sei que muitos ficam com essa lacuna no coração, mas eu preciso te dizer, Deus pode suprir tudo isso. Alguns se sentem desprezados pela mãe, mas a palavra do Senhor diz que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que ainda amamenta, eu todavia, diz o Senhor, jamais me esquecerei de ti. É o Deus que supre cada um dos papéis, Eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo, e agora sim a gente vai a usar esse texto como base do nosso sermão, no Salmo 103, faremos a leitura dos versículos 13 e 14 desse Salmo. É um Salmo belíssimo, onde o salmista Davi convida a sua alma a bendizer ao Senhor, a não se esquecer de nenhum de seus benefícios. É um Salmo bem famoso, um Salmo extremamente poético, e no auge desse Salmo, quando o salmista está falando de todos os benefícios alcançados em Deus, ele se utiliza da figura de Deus como Deus Pai. Salmo 103, versículo 13 e 14, a palavra do Senhor nos diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que os temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai bondoso e querido, aplica a Tua santa palavra ao nosso coração, nos faz compreender, Pai, a Tua grandeza, nos faz compreender, Senhor, o Senhor como verdadeiramente sendo o nosso Pai. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nesses 2 versos que acabamos de ler, nós encontramos aqui elementos que constituem Deus como Pai. Elementos esses que todo aquele que almeja ser pai, ou aqueles que já são pai e desejam ser pais, no sentido real da palavra, não apenas aquele que gerou, precisam exercer. E eu queria destacar quatro ações que todo pai precisa exercer em sua paternidade. O texto que nós acabamos de ler
Fala sobre um Deus Pai que se compadece, um Deus Pai que nos conhece, e no finalzinho do verso 14, vai dizer um Pai que se lembra da nossa estrutura, um Deus que sabe que somos pó. Popularmente, quando nós completamos a frase, Pai é quem, qual é a palavra que vem? Pai é quem? Pai é quem cria. E essa palavra criar tem diversos significados para essa frase, você pode usar ela em vários. E aí Deus exerce cada uma dessas funções. Nós temos um Deus que nos gerou, que deu vida, que nos proporcionou existir. É um Deus que cria. Mas todo mundo sabe que quando usamos essa expressão, Pai é aquele que cria, normalmente a gente não está falando daquele que gerou. Mas a gente está falando daquele que adotou, que acolheu, aquele que se predispôs a cuidar. E nesse texto nós encontramos então a figura desse pai que não é apenas genitor, mas é um pai cuidador. É um pai que está presente. É um pai que se relaciona. Nós usamos essa expressão criação como sinônimo da palavra educação, não é? As mães normalmente usam muito. Não, porque eu criei os meus filhos, e ela está querendo dizer o quê? Quando ela diz, eu criei os meus filhos. Eu ensinei os meus filhos, eu cuidei dos meus filhos, eu eduquei os meus filhos. E nós encontramos na figura de Deus Pai, aquele que exerce todos os papéis concernentes à palavra criação. Um Deus que gera, um Deus que instrui, um Deus que se faz presente, um Deus que cuida. E o desafio, nós homens aqui, que almejamos, no meu caso, que ainda não sou pai, com a paternidade, ou aqueles que já são, nosso desafio é exercer essa paternidade, se apropriando dessa expressão. A educação no ambiente familiar, na nossa cultura, foi terceirizada para as mulheres, não foi? A coisa mais comum de uma criança ouvir de um pai, a frase mais comum é, vá perguntar à sua mãe. Não é não? Criança chega no pai, ela vai perguntar onde é que estão as coisas, ou vai perguntar o que é isso, ou o que é aquilo, e o pai vai dizer, pergunte à sua mãe. E chega uma fase da vida, que agora não é mais uma criança, já é um jovem, e quer pedir permissões, e aí fica um conflito dentro de casa. Porque é o pai dizendo, já perguntou à sua mãe, e a mãe dizendo, já perguntou ao seu pai. Aqueles mais espertos, pergunta para um, e pergunta para outro, se a resposta não for igual, ele se aproveita. O importante é sair com um sim. Mas o fato é que no ambiente familiar, os pais precisam se apropriar da educação de seus filhos. Nós vivemos um mundo de tantas inversões, e uma das que tem nos abalado muito nos últimos tempos, é a terceirização da educação. Quando nós observamos o ambiente educacional do nosso país, e para muitos que têm um ideal mais político e tudo mais, eu ouço tantas críticas, de não confio, não confio, não confio. E meu irmão, se você não confia, eu vou falar algo que você precisa fazer. Ensine. Ensine. A sua voz precisa ser a voz mais forte. A sua voz precisa ser a voz mais presente. Pai é aquele que cria. E para não fugir do texto, o criar aqui é aquele que conhece. Aquele que conhece o filho. Aquele que sabe o filho que gerou. Que sabe do que o filho é formado, que sabe a índole do filho. Infelizmente, nós temos vivido um processo de orfandade de pais presentes. E é muito comum, às vezes, eu receber pais que vêm falar dos seus filhos, que eu fico na dúvida. Às vezes eu falo, você pode me mostrar uma foto do seu filho, para eu ter certeza se é ele? Porque começa a falar de um filho de uma forma que eu nunca vi.
Eu digo, será que é esse filho mesmo? Não sei. O menino está aqui já há uns 7 anos, eu nunca vi o menino sem nada disso que o pai está falando. Ausência. A ausência no ambiente da educação e da criação dos filhos faz com que você viva um mundo à parte. Viva no mundo das ideias de Platão. Você tem um ideal de filho, mas você não sabe quem realmente é seu filho. E eu queria te convidar a fazer algo que você, espero que já esteja fazendo, se não, que assim a partir de agora o faça, mas conheça seu filho. Dedique tempo em conhecer o seu filho, mais do que ensinar. Talvez muitos que já estão com os filhos na adolescência, agora o que resta é conhecer, ande junto, saiba do que eles são formados. Deus fala nesse texto por meio de Davi, que lembra da nossa estrutura e sabe da nossa fragilidade, sabe que somos pós. E a minha crise é que às vezes os pais não conseguem reconhecer as limitações dos filhos, não conseguem reconhecer a fragilidade dos filhos. E esse texto nos incentiva a ser pais que criam. Mais uma vez, voltando a esse verso, o verso 13, na verdade, vai nos dizer: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. No ambiente familiar, é extremamente necessário o papel do pai como criador, como aquele que educa, como aquele que está presente, mas temos outras funções para o pai. Qual é uma função indispensável na sociedade para a figura paterna, que tanto a gente fala? O pai é aquele que faz o quê? Provedor. É esse o papel? Pai é provedor? Também. Sabe, quando Deus designou os papéis de homem, de mulher, dentro do ambiente familiar, Ele confiou ao homem o papel, sim, de provedor. E a gente vive um tempo que essa provisão, ela é compartilhada, ela é assistida. Tanto pai como mãe exercem o papel de provisão, principalmente vivendo nos dias que a gente vive, que às vezes junta o salário dos dois e não paga a conta do final do mês. Mas pai é aquele que provê. É aquele que provê. E esse salmo inteiro aqui está falando sobre a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus. Só que a gente tem um problema nos nossos dias. O prover parece que se tornou o absoluto do papel familiar. Parece que pai é somente aquele que traz o sustento para dentro de casa, aquele que paga as contas. E os outros papéis vão sendo esquecidos dentro do ambiente familiar. E é nessa hora que nós começamos a ter inúmeros prejuízos. Porque é difícil você manter um relacionamento como esse, porque parece ser um relacionamento de barganha, não é? Parece ser um mecanismo de troca. E tem alguns pais que gostam de exercer esse papel dentro de casa. Sabe, o texto que nos apresenta a figura de Deus como Criador, como provedor, não nos apresenta em nenhum momento Deus como aquele que dá algo esperando algo em troca. Vocês percebem que Deus nos amou primeiro? Que ninguém deu algo a Deus para que Ele tenha que retribuir? Foi tudo por graça, favor imerecido. Deus exercendo o seu papel de provedor. E quando nós entendemos esse papel de Deus como provedor, quando os homens aqui entenderem que a provisão do lar, ela pode vir através das suas mãos, mas ela flui de Deus, ela chega por meio de Deus, a gente vai começar a entender realmente o que nós fazemos. Sabe, por mais que um pai não consiga criar, e por mais que um pai não consiga prover, Deus continua conduzindo os nossos passos, presente, cuidando, e Ele continua nos sustentando, porque Ele verdadeiramente é
Deus Pai. Nós temos o papel de pai criador, o papel de pai provedor. O que mais um pai faz? O pai provê, protetor. Vocês estão fazendo sermão para mim. Eu gostei dessa ideia, pastor. Vou dedicar mais tempo a ouvir a igreja. Vai ser mais fácil. Gente, o papel do pai é o papel de trazer segurança para o ambiente doméstico. É ou não é? É. É por isso que a gente malha tanto, fica forte, grande, deixa a barba crescer. Gente, nos dias de hoje, com tanta insegurança, esse talvez seja um dos pontos que mais mexeram comigo no que diz respeito a aceitar uma possível paternidade. Eu já abri meu coração aqui para a igreja algumas vezes, falando sobre os meus medos. Eu tenho uma forte tendência a ser um tanto quanto controlador e a querer as coisas acontecendo do meu jeito. Infelizmente, filho não vem com controle remoto. Não tem plástico bolha no mundo que você consiga colocar em volta da criança para protegê-la. E aí, eu entrava numa neura de como eu vou conseguir proteger um filho. Como? E é uma neura mesmo. Eu me recordo das neuras da minha mãe, que está aqui conosco hoje. Diversas vezes ela me acordou de madrugada, diversas na infância, para saber se eu estava respirando. Sabe você acordar e estar aqui a cara da sua mãe assim na sua frente, e ela não estava sentindo aqui se você estava respirando ou não. Graças a Deus eu estava, né? Quase parei de respirar com esse susto, mas estava respirando, né? Naquela época não tinha tanta informação como hoje. Ela assistia umas reportagens sobre mortes súbitas de criança, e aí era terrível. Toda noite ela estava ali ouvindo se a gente estava respirando, eu, minha irmã. Era difícil. Mas, gente, por mais que eu e você, em algum momento, não consigamos trazer a proteção que a nossa família precisa, por mais que em algum momento nos falte forças, nos falte recursos, tem um Deus que acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. O papel do pai como protetor, sabe qual é? Guardar a sua família em oração. É de joelho. É de joelho. Eu sei que tem alguns irmãos que gostam de artes marciais. Eu sei de alguns irmãos que gostam de dar tiro. Mas a proteção do lar, ela é feita de joelho. É intercedendo. É orando. É clamando. É desse jeito que um pai protege sua casa. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Não é. E quando a gente entende que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, quando a gente entende realmente contra o que estamos lutando, fica muito mais fácil se posicionar. E fica muito mais fácil usar as armas que realmente precisamos para essa batalha. Pai é aquele que cria, pai é aquele que provê, pai é aquele que protege. Mas o que é muito claro nesse texto é que esse pai é cheio de compaixão. E se tem algo que não pode faltar no ambiente familiar, é o afeto. Não pode faltar o carinho, não pode faltar o aconchego. Por mais duro que você seja, por mais que você tenha apanhado muito do seu pai, seja aquele cara durão, grosseirão, você precisa amolecer o seu coração e agir de maneira amorosa dentro de casa. Sabe, eu não conheço uma ferramenta mais transformadora
mais modeladora de caráter do que o afeto. A Bíblia nos fala que a palavra branda desvia o furor. É por meio do amor. Eu e você fomos adotados por Deus como filhos. Não foi por violência. Não foi pela força. Foi pelo amor. E por mais que você diga, não, pastor, eu me converti pela dor porque eu estava sofrendo. Não, meu irmão. Foi um ato de amor de Deus te resgatar de onde você estava. Foi bondade do Senhor, foi o afeto, foi a compaixão do Senhor. De olhar para você e dizer, eu sei do que você é formado. Eu sei que você é pó, eu sei que você é frágil. Nele, nós encontramos todo o afeto que precisamos. Todo o afeto que precisamos. E por fim, Pai é aquele que cria, aquele que provê, aquele que protege, aquele que ama, que tem afeição. Mas todos os pais aqui, eu acredito que quase todos, tenham uma preocupação em comum. O que é que eu vou deixar para o meu filho? Não é? Qual é o legado que eu vou construir para o meu filho? Quais são as fazendas, os carros? O que é que eu vou deixar de herança? E tem filho que desde muito cedo está preocupado com a herança. Desde muito cedo. Com esses, eu recomendo não ler tanto a parábola do filho pródigo. Vai que ele espera você de braços abertos, para evitar frustrações. Mas eu preciso dizer que o maior legado que a gente pode deixar para um filho não é material. Na verdade, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, já nos advertia que o tesouro que eu e você temos que construir não é aqui, onde os ladrões escavam e roubam, onde as traças podem corroer. Onde é que a gente tem que construir um tesouro? Qual é o legado que a gente tem que deixar para os nossos filhos? Qual é a herança? E o nosso Deus Pai preparou uma herança para nós. Uma herança incorruptível. Uma esperança que dura para sempre. Sabe, vai chegar um dia que eu e você vamos herdar a casa do nosso Pai. E é o dia que eu anseio. O dia que estaremos face a face com o Senhor. Em Deus, nós encontramos cada um desses papéis que foram falados aqui. E se de repente você veio a esse lugar e você perdeu o seu pai foi ausente, não importa qual seja a lacuna e o tamanho que você esteja sentindo na ausência aí no seu coração, eu preciso dizer que Deus é poderoso para estabelecer a paternidade que você precisa. Sabe, no mundo de tantas inversões, que todos nós aqui possamos ter a ciência de que não precisamos suprir as lacunas deixadas uns pelos outros, mas que por meio da oração, cada demanda vai ser suprida, e vai ser suprida no Senhor. O nosso Deus nos formou, nos sustenta, nos guarda. O nosso Deus provê cada uma das nossas necessidades, nos livra, nos ama e preparou uma herança eterna. E a minha oração nesse momento é que você abra o seu coração para enxergar Deus como teu Pai nessa hora. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Nesse momento de oração, eu quero te convidar a um desafio duplo. Primeiro desafio é enxergar aquilo que você está sendo ausente e assumir fielmente o seu papel no ambiente familiar.
perceber onde é que as mágoas têm tomado conta, onde as relações têm sido rompidas, e nesse momento colocar o coração diante do Senhor. O profeta Malaquias, nos seus últimos versos, nos fala que Deus é poderoso para fazer com que o coração dos filhos se volte para os seus pais e dos pais para os seus filhos. O Deus da família é o Deus que quer ver as famílias restauradas. E não importa qual é o teu papel, qual é a tua posição ou função na família, quebranta o teu coração na presença do Senhor, dizendo: Senhor, me coloca no meu devido lugar. Supre, Senhor, no meu coração as lacunas que eu tenho sentido, as ausências, as impotências que eu tenho sentido. Deus nos amou tanto que Ele entregou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos ser adotados como filhos e clamarmos: Abba, Pai. E se hoje aqui você não se sente filho de Deus, se hoje você veio a esse lugar e diz: eu nunca me relacionei com Deus como se Ele fosse um pai, eu nunca senti esse amor, essa provisão, esse cuidado que o Senhor está falando, pastor. Se hoje você quer experimentar tudo isso, entregando a sua vida a Jesus, acolhendo Deus como o teu Pai perfeito, aquele que não vai te abandonar, te rejeitar, te desprezar, aquele que verdadeiramente vai caminhar contigo, eu queria orar por você. Se você deseja hoje entregar a sua vida ao Senhor, ou se reconciliar com Ele, enquanto você ora de cabeça baixa, eu te convido a fazer um sinal com a sua mão, e eu quero orar por você, te acolhendo na família de Deus. Deus te abençoe. Há mais alguém que deseja receber essa nova filiação, que deseja pertencer a essa família? Deus te abençoe. Por mais imperfeita que a sua família seja, o Senhor preparou para você uma nova família, e hoje você está tendo a oportunidade de fazer parte desse corpo. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor, ou se reconciliar com Ele? Você que andou distante da casa do Pai, você que talvez tenha agido como filho pródigo, pegou tudo aquilo que Deus te deu e foi para o mundo, gastou de forma dissoluta, mas que hoje, caindo em si, você entende que é tempo de voltar. Faz um sinal com a sua mão que eu gostaria de orar por você. Há mais alguém? Vamos adorar o Senhor com essa canção. Quero convidar a todos a se colocarem de pé, enquanto nós adoramos ao Senhor com essa canção que nos fala sobre a nossa casa ser de fato uma casa de bênçãos. Eu queria convidar essas duas pessoas que fizeram sinal com as suas mãos a virem aqui à frente, para que a gente possa estar orando por você. Se ficar difícil para você, pede para a pessoa que está do seu lado para vir junto com você. Queria convidar o pastor Marcos para estar orando por vocês nesse momento. Você que levantou uma das suas mãos, vem aqui à frente, a gente quer te abraçar. Igreja, adora o Senhor, faz dessa canção a tua oração, em nome de Jesus.